Como podemos guardar nossos corações da tentação? Agora eu quero expandir um pouco a questão da vigilância. De modo particular, consideraremos uma parte essencial desse dever que nos é descrito em provérbios como guarda o teu coração, Provérbios 4:23. A chave consiste em saber o que está sendo vigiado. Antes, vimos a nossa necessidade de vigiar em ocasiões especiais, nas quais é mais provável que entremos em tentação. Agora, vamos aprender sobre o que devemos estar vigiando. Dessa maneira, poderemos guardar nossos corações de entrarem na tentação. Primeiro, conheça o seu próprio coração. Cada um tem seu perfil individual de personalidade e de temperamento. Quanto mais conhecermos nossos pontos fracos e nossos pontos fortes, melhor poderemos guardar nossos corações. Precisamos também conhecer nossos desejos pecaminosos específicos, por exemplo, cobiça, egoísmo, inveja, orgulho, ira, maldade, perversão sexual e assim por diante. Devemos considerar os pecados em particular que nos parecem atraentes, ou seja, aqueles nos quais caímos mais frequentemente. Precisamos conhecer nossas fraquezas espirituais, por exemplo, dúvida, timidez, insensibilidade, espírito crítico e etc. Quando os discípulos não foram bem recebidos numa aldeia samaritana, perguntaram ao Senhor se podia invocar fogo do céu sobre os seus habitantes. O Senhor os repreendeu dizendo: vós não sabeis de que espírito sois. Lucas 9, 51-56. Se tivessem sabido, poderiam se guardar contra ele. Davi nos diz, no Salmo 18, 23, que ele se guardou da iniquidade, isto é, do pecado ao qual ele estava mais inclinado. Algumas pessoas são naturalmente gentis e de fácil relacionamento. Em si mesmo, isso é uma natureza nobre. Quando a graça reina, tal natureza é uma grande bênção. Precisa, porém, ser objeto de cuidado para que a força dela não se transforme em fraqueza. Outras pessoas são por natureza mal-humoradas, melancólicas e de temperamento ruim, de modo que facilmente se deixam levar pela inveja, pela malícia, pelo egoísmo, por pensamentos severos sobre os outros e muitos outros pecados. Outros são por natureza dados às paixões e têm uma lista de pecados para os quais sua natureza mais se inclina. Se quiser se guardar da tentação, gaste tempo estudando sua própria natureza. Veja que tipo de pessoa você é realmente e não procure se desculpar ou se justificar dos males e das fraquezas que você encontrar. Quanto melhor conhecer o mal e as fraquezas do seu coração, melhor preparado estará para evitar as tentações às quais você mais está inclinado. Pense no seu coração como sendo o lugar onde habitam traidores. Estes traidores são seus desejos pecaminosos e suas fraquezas. A tentação está sempre espreitando para tirar vantagem deles. Fique agradecido por qualquer amigo que esteja disposto a lhe dizer que tipo de pessoa você é e aponta as fraquezas da sua natureza contra as quais deve se guardar. Isso será doloroso, mas nunca se esqueça, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Provérbios 27, verso 6. Em segundo lugar, guarde-se de suas fraquezas. Saber quais são suas fraquezas não é suficiente. Você precisa estar ciente também das maneiras como a tentação tira vantagem dessas fraquezas. Como já observamos, há ocasiões em particular, há a companhia de certas pessoas, há empregos, lugares, etc., que tornam a tentação mais forte. Por exemplo, se uma pessoa tem certa fraqueza por falar mal da vida alheia, há certas pessoas e certos lugares que ela deveria evitar. Se alguém descobre que certas reportagens ou ilustrações num jornal lhe estimulam a ter pensamentos impuros, deve se precaver contra eles. Os exemplos que poderiam ser dados são infinitos, mas não há duas pessoas que tenham que evitar exatamente as mesmas coisas. Esta é uma das razões pela qual não devemos julgar a liberdade de outras pessoas. Cada pessoa precisa saber o que dará lugar à tentação na sua vida e fazer de tudo para evitar isso. Há muitas pessoas que podem andar num campo de grama cortada sem sofrer de febre do feno. Há pessoas que sofrem de febre de feno, então ela será sábia se evitar passar por esse campo. De igual modo, cada um de nós precisa conhecer suas alergias peculiares, que lhe trazem tentação
e buscar evitá-las. Obviamente, não é possível evitar cada ocasião de tentação. Se formos sábios, procuraremos evitar todas as que pudermos. Quando o dever ou a providência nos levar a uma circunstância de tentação, precisaremos confiar em Deus para que nos guarde. Em terceiro lugar, entesoure no coração provisões contra a tentação. Precisamos conhecer os traidores que habitam em nossos corações. No entanto, isso não é suficiente. Precisamos também nos esforçar para entesourar bons tesouros no nosso coração, a fim de podermos lançar mão deles em tempos de tentação. Antigamente, em certas ocasiões, um inimigo atacaria um forte ou um castelo com a intenção de conquistá-lo e dominá-lo. Se o inimigo descobrisse que esse alvo se encontrava bem armado e tinha suprimentos em abundância e, portanto, poderia resisti-lo, muitas vezes ele se retiraria sem tentar assaltá-lo. Da mesma maneira, se Satanás, o príncipe deste mundo, vem e nos encontra preparados e equipados para resisti-lo, ele não somente se afasta, mas, como diz Tiago, foge de nós, como está em Tiago 4:7. A provisão em particular que devemos entesourar em nossos corações é uma consciência do amor de Deus em Cristo. Este é o maior fator preservador no mundo contra o poder da tentação. José o possuía quando foi impiedosamente tentado pela esposa de Potifar. Isso o capacitou a clamar: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. José havia entesourado tal sentimento de amor de Deus no seu coração, que até uma tentação tão forte e sedutora para levá-lo a pecar, não o pôde prender. O apóstolo Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange a viver para Ele, 2 Coríntios 5:14. Ele também nos compele a resistir à tentação. Devemos entesourar nos nossos corações também a provisão da lei e do temor da morte, do inferno e da perdição, com o terror do Senhor neles. Estas provisões, contudo, são mais facilmente conquistadas. Entretanto, por elas mesmas nunca resistirão contra um ataque vigoroso da tentação. São provisões conquistadas diariamente, e um coração que as possui lutará por algum tempo contra a tentação, porém logo cederá. Por isso precisamos ser acompanhados de uma consciência do amor de Deus. O que é que se precisa entesourar no coração para vencermos a tentação? Precisamos de uma consciência do amor de Deus em Cristo, de um conhecimento do propósito eterno da sua graça e de um gozo no sangue de Cristo e no seu amor ao morrer por nós. Encha seu coração de regozijo pelos privilégios obtidos pela morte de Cristo, nossa adoção, justificação e aceitação com Deus. Enche o coração com pensamentos a respeito da beleza e da santidade. Esse é um dom conquistado por Cristo. Foi o supremo propósito da sua morte para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, como está em Efésios 1:4. O coração que tem armazenado essas riquezas terá, no curso normal do andar com Deus, grande paz e segurança contra as perturbações das tentações. Uma consciência do amor de Cristo pode ser resumida na expressão a paz de Deus. Isso nos diz o apóstolo: guardará os vossos corações e as vossas mentes, como está em Filipenses 4:7. A paz de Deus é a sua provisão especial contra a tentação de nos preocuparmos, como nos indica o contexto. Nos guarda também contra todo tipo de tentação. A palavra grega traduzida por guardar é uma palavra militar que poderia ser traduzida guardar como em uma guarnição. Há duas coisas que podem ser ditas de uma guarnição. Primeiro, é um lugar exposto aos ataques do inimigo. E segunda, é um lugar de segurança contra o ataque do inimigo. Assim é com as nossas almas. Elas estão expostas às tentações e aos assaltos continuamente. Contudo, se forem guardadas na guarnição da paz de Deus, a tentação não penetrará e, consequentemente, não entraremos na tentação. Em quarto lugar, conserve-se alerta o tempo todo. Uma sentinela se coloca em alerta para detectar os primeiros sinais de movimento do inimigo. Da mesma maneira, o cristão precisa estar alerta para os primeiros sinais da aproximação da tentação. Muitos cristãos não estão apercebidos da aproximação do inimigo até que este os fira.
Os amigos do cristão podem perceber os sinais de advertência enquanto ele mesmo está totalmente desapercebido. Tais cristãos podem ser comparados a pessoas dormindo numa casa em chamas, inconscientes do perigo que correm até que um amigo os acorde e lhes diga. O processo de entrarmos na tentação é frequentemente difícil de ser percebido. Isso se dá porque muitas coisas envolvidas na tentação aparentam inocência. Uma ilustração disso pode ser extraída do pecado de negligência na oração. Todos sofremos essa tentação. Muitas vezes, essa tentação começa com a oportunidade de ajudarmos alguém. Pouco a pouco, inúmeras oportunidades como essa surgem até que, ao final, a pessoa se encontra tão ocupada que está ocupada demais para orar. Quem iria pensar que a oportunidade para ajudar outros seria o começo de uma tentação que levaria a um mal tão grande como a de uma alma que se descuida da oração? Muitas tentações terríveis têm seu início num ato de consideração e de bondade. Uma coisa tem levado a outra e antes que a pessoa se aperceba, ela está envolvida numa tentação que é forte demais para ela. O diabo se deleita em extrair algo mal daquilo que é bom. O cristão, por essa razão, precisa de sabedoria e vigilância para evitar as ciladas que podem conduzi-lo à tentação. Se em qualquer ocasião você suspeitar que uma pessoa, uma oportunidade, uma situação ou qualquer outra coisa está sendo usada por Satanás como um meio de levá-lo à tentação, não dê mais nenhum passo até que obtenha a certeza de que o Senhor o está guiando. Come